Boa noite, meus compadres e comadres. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, mais uma noite, mais um dia de Copa do Mundo aí. Hoje foi o dia 11 de Copa do Mundo, fechamento da rodada 3 para o grupo C e D, e a gente vai trazer aqui para vocês. Mas antes disso, só queria dar um brevíssimo recado aqui, porque vocês já estão acostumados com o nosso proceder, que é de pedir para vocês seguirem a gente aqui na Twitch, seguir a gente no YouTube, seguir a gente lá no Instagram, curte os nossos vídeos no YouTube, compartilha, tá bom? Para a gente conseguir crescer um pouco esse canal aqui e chegar aí mais gente aqui, nossas opiniões futebolísticas e de esporte. E agora com essa Copa do Mundo, estamos fazendo vídeo para vocês todas as noites. Está sendo um trabalho e tanto, mas está sendo prazeroso. Então, por favor, se puder ajudar na nossa divulgação, a gente agradece muito, tá? Comigo, hoje sou eu aqui, Pedro Rissa, apresentando para vocês. Comigo hoje está o André. André Menezes, compadre André Menezes. Tudo bem, André? Boa noite, meu querido. Boa noite, Pedro. Tudo bem, cara? Tá tudo certo, graças a Deus. Mais um dia agitado. Vamos passar por esses 4 dias, dois grupos definidos, com algumas zebras hoje, né? A zebra segue passeando no Catar. Pois é, cara, é um lugar de camelos, né? Mas tá tendo bastante zebras por lá, não tô entendendo. Mas enfim, Andrezão, piadas à parte, vamos começar sem as zebras hoje Vamos primeiro. lá. Vamos começar pelo grupo C. Eu queria que você trouxesse aqui, desse um pontapé inicial para a gente abrir um debate aqui, eu e você, sobre o que aconteceu hoje no estádio 974, às 4 da tarde aqui no Brasil, horário de Brasília, que a gente assistiu Argentina contra a Polônia contra a Argentina, Lewandowski e Messi. Drezão, traz para nós o pontapé inicial desse jogo aí, meu querido. Bom, nesse jogo, basicamente foi um jogo de ataque contra a defesa da Argentina contra a Polônia. A Polônia entrou com vantagem de um empate para garantir a classificação até em primeiro lugar, dependendo do outro resultado, né, da outra partida. Então a Polônia optou por fazer um esquema totalmente defensivo. Só que a gente sabe que o principal ponto fraco da Argentina é o miolo de zaga, é o sistema defensivo da Argentina. Então, se você quer se dar bem contra a Argentina, você tem que atacá-la em algum momento. E a Polônia abriu mão disso. Durante praticamente os 90 minutos, você não vai ver um ataque promissor da Polônia, um ataque muito perigoso da Polônia. Então, dessa maneira, não tem como vencer a Argentina. E a Argentina, do meio para frente, a gente sabe que tem muita qualidade. E hoje o Scaloni parece que se tocou, né? Colocou o Julian Álvares para começar jogando. E só essa alteração já deu outra cara pro sistema ofensivo argentino. Quem também se destacou nessa partida foi o McAllister, né? Que segundo os nossos irmãos, não era unanimidade lá na Argentina, né? Ele jogar ou não, mas ele entrou numa função muito boa, dando equilíbrio para esse meio de campo. Que ele faz uma recomposição defensiva muito boa e chega no ataque, pisa na área, tanto que o primeiro gol foi dele, né? A Argentina venceu, para quem não sabe, por 2-0. O melhor em campo foi o Chesney, apesar da Polônia ter tomado 2 gols. O Chesney foi o melhor em campo, aí por aí você já tem noção do que foi essa partida, né? E a Argentina, Esse, para apesar quem não sabe, é o goleiro o polonês. goleiro polonês, isso, exato, que já tinha sido destaque na outra rodada, talvez ele seja o grande goleiro da primeira fase, pelo que ele vem jogando, pelo que ele tem feito, né? Mas a Argentina, quando você dá espaços, fica só se defendendo e deixa a Argentina criar jogadas e atacar, você vai correr o risco de perder, e foi o que aconteceu. Por mais que no primeiro tempo a Polônia tenha segurado o resultado, inclusive defendendo um pênalti, tá? Um pênalti para mim mal marcado, mas um pênalti marcado para a Argentina, que o Messi bateu e o Chesney defendeu. Aí a gente tem duas marcas importantes sendo feitas nesse lance. O Messi errou 2 pênaltis com bola rolando na mesma Copa do Mundo. Ele já tinha errado o outro pênalti. Acho que o Júlio pode me ajudar. Não sei se é em uma Copa ou se ele errou nas Copas 2 pênaltis já. E o Chesney, que defendeu 2 pênaltis, aí sim, na mesma Copa. Tá? Que o goleiro polonês já tinha pegado contra a Arábia Saudita, agora pegou contra a Argentina. Aliás, uma bela defesa do pênalti, porque ele já estava passando, a bola estava indo por cima dele, ele levantou o braço e fez a defesa. Enfim, a Polônia não foi páreo para a Argentina. A Argentina, apesar de ter começado a Copa muito mal, parece que vem se encontrando. Principalmente essas 3 alterações que eu vou citar aqui pelo Scaloni. O Julian Álvares, o McAllister e o Acunha pela esquerda deram outra cara para essa seleção. Né? A seleção ficou muito melhor, assim, bem mais encaixada. O Messi a gente sabe que é um super-herói, você não pode deixar espaço para ele, senão ele vai criar oportunidades, ele vai fazer gols, ele vai criar chance de gol.
Então a gente sabe que tem o Messi ali ainda. E só que o problema é que a Argentina está se encontrando durante a Copa, né? A gente via a Argentina antes da Copa muito forte, muito bem, mas eu não sei o que aconteceu, que começou a Copa mal. Mas já está se encontrando, já se classificou em primeiro lugar, vai ter um caminho até tranquilo, né? Vai ter um caminho tranquilo até praticamente a semifinal, Pedro, pelo que se encaminha aí na chave que ela vai pegar, dos mata-matas, porque na próxima fase ela vai pegar a Austrália, por exemplo. Então não deve ter tantas dificuldades. E aí nas quartas vai pegar Holanda ou Estados Unidos, então assim, pode ser que pegue outro time um pouco mais factível. Aí na semifinal, sim, ela entraria no caminho do Brasil. Aí sim seria algo épico para se jogar em semifinal de Copa. Agora, só para corrigir o meu Calma, comentário aqui, calma, Pedro. Andrezão. Ó, só para corrigir meu comentário, Fala. que o Júlio já me ajudou aqui no chat. Ele trouxe que o Messi ele perdeu um pênalti em 2018 contra a Islândia e agora perdeu nessa Copa contra a Polônia. Então ele perdeu 2 pênaltis em Copa já com a bola rolando, né? Então era essa a informação. Não foi na mesma Copa, foram em 2 Copas seguidas. É isso, Pedro, o jogo foi isso. Sim, também perdeu na Copa América, ele tá perdendo muitos pênaltis. E o que eu posso falar desse jogo, meu amigo, é que parece que a Argentina estreou na Copa hoje, cara. Hoje a Argentina foi a Argentina que a gente estava esperando no pré-Copa, que a gente estava esperando na primeira rodada, que a gente estava esperando essa Argentina com uma baita potência aí. Ela foi uma baita potência. Hoje a Argentina jogou para quem quer ser campeão. Ela não titubeou em nenhum momento, ela mandou no jogo do começo ao fim e parece que ela achou a formação dela. Embora ainda ache as laterais fracas, né, com a Cunha e com o Molina, que foram os caras que jogaram hoje, o Acunha apoiou bastante o ataque. No primeiro tempo, as primeiras chances de gols da Argentina caíram todas no pé do Acunha, senão o placar já poderia ter sido aberto antes. Mas ele não comprometeu o time da Argentina. Então, assim, você diz que a Polônia não conseguiu, não atacou a Argentina, e como a gente sabe que o setor defensivo da Argentina é um pouco falho, você precisa atacar a Argentina se você quiser ganhar da Argentina. Só que a Polônia, Andrezão, não conseguiu atacar a Argentina, não é que ela não tentou. A Argentina hoje foi esmagadora. A Argentina hoje passou o trator e dominou as ações do jogo do começo ao fim. Então, mais méritos para a Argentina do que demérito para a Polônia, porque a Polônia a gente via que tentava. Só que o esquema foi mal armado, todas as bolas quem pegava era o Lewandowski sozinho, até ele virar o corpo, até esperar alguém chegar, a recomposição, a saída, zaga meio campo pro ataque da Polônia era muito lento, o Lewandowski não conseguia ficar com essa bola até chegar ao meio de campo, encostar nele para ele fazer uma jogada e tudo mais, e ele perdia todas as bolas para essa frágil linha defensiva argentina aí que hoje não se mostrou frágil, hoje jogou certinho, independente da gente ter algum certo receio com os nomes que lá jogam. Então, assim, mérito para a Argentina, achou esse meio de campo com o McAllister, com o menino Enzo Rodrigues, se eu não me engano ele joga no Benfica, joga bem pra caramba também. E do outro lado, de Maria, hoje fez uma diferença, que ele começou do lado direito, clichê e padrão, igual as 2 primeiras rodadas, e depois ele trocou para a esquerda. E depois ele veio para o meio. Daí ele voltou Pedrão, para a direita, então ele estava móvel hoje. Pedrão, o Enzo Hoje ele estava móvel, é o Andrezão. Enzo Fernandes, cara. Só para corrigir aí, é Enzo Fernandes, não é Rodrigues, tá? Eu confundi o Zenzo, né? Isso. Deixa quieto. Mas enfim, e na direita, cara, hoje o que eu critiquei nas 2 primeiras rodadas, que perdeu muita bola, gerou muito contra-ataque, foi o Depou. E hoje o Depou jogou fino, Andrezão. Hoje o Depou eu não tenho o que falar dele. Então, só para provar aqui que quando a gente critica, é porque o cara vai mal mesmo. Porque quando ele vai bem, a gente não tem preconceito nenhum de Sim, elogiar ele depois de já lógico. ter falado mal. Porque hoje ele jogou muita bola. E Jogou. que nem você trouxe, Julian Álvares entrou no lugar de Lautaro Martinez. Lautaro, como você é ruim, Lautaro. Graças a Deus você saiu. E o Julian Álvares mudou o ataque da Argentina. Ele perdeu alguns gols, mas só do tanto que ele aparece, se dispõe para jogar e dá opção para os atacantes e para os meios-campistas da Argentina, é outra história, Andrezão. É outra história, de verdade. O que jogou hoje o Messi, o Álvares e o Di Maria, os 3 funcionaram. E o Álvares fez aquele golaço que você pode ver. Antes disso, ele já tinha Sim. sido parado para o goleiro, já tinha chutado para fora. Então, assim, o moleque é bom. O moleque aparece. E eu duvido que ele não tenha ganhado essa vaga de titular. Até porque no segundo tempo o Lautaro entrou e ele perdeu um gol mais feito da Argentina no Incrível, né? jogo. Foi o Lautaro que perdeu. Foi incrível, incrível.
Mas é isso, Andrezão. Acho que sobre a Argentina e a Polônia é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Na verdade, só trazer uma opinião aqui do Júlio que está no chat, né? Aliás, um abraço para o Júlio. Júlio, nosso parceirão do Aham. arroba Copa Stats, né? Que traz todas as estatísticas, todas essas artes que você vê aqui no nosso um podcast, e a gente está tendo o apoio dele para fazer. Por exemplo, esse que está na imagem aí, Polônia e Argentina, é uma arte Copa Stats. Então sigam arroba Copa Stats lá no Instagram, beleza? Ele trouxe aqui, Pedro, que ele discorda um pouquinho de você, que ele acha que o time da Polônia é que é muito fraco, que só tem o Lewandowski e o Chesney, e se a Argentina pega um time um pouco mais fechado e um pouco melhor nessa setor defensivo, consegue marcar direito, que foi, por exemplo, o México e a Arábia Saudita, a Argentina sofre e sofre muito. Foram jogos sofríveis esses dois. É a opinião do nosso companheiro aqui, do Mas nosso amigo. não tem problema, não tem problema. Mas o time da Polônia é fraco, mas ainda assim é o time mais forte desses outros times do grupo da Argentina. Porque o nosso amigo Zielinski estava ligando o jogo muito bem nos outros dois jogos e a gente não criticou em nenhum momento a Polônia por não conseguir sair do campo de defesa. Então o que aconteceu hoje, cara, foi que a Argentina veio para o jogo, porque em nenhum momento dessa Copa do Mundo, o time da Arábia é superior ao da Polônia. O time do México pode bater de igual para igual com a Polônia, mas ainda assim eu acho a Polônia mais time. Então o que a gente viu hoje foi a Argentina estreando na Copa. Eu acho que foi mais mérito da Argentina, volto a dizer isso, do que demérito da Polônia, entendeu? A Argentina Sim, hoje veio para acabar, para não ter adversário sim. hoje, cara. E só para a gente terminar, Pedro, Entendeu? trazer que a Polônia, apesar da derrota, conseguiu a vaguinha, né? Conseguiu a classificação, né? Teve mais sorte do que Uhum. juízo, mas conseguiu a classificação no fim das contas, em segundo lugar desse grupo, porque a gente teve o outro jogo que acabou ajudando ela, né, Pedro? É isso, então. Mas assim, o que ajudou ela não foi só o outro jogo, Andrezão. Porque no outro jogo a gente precisava que o México ganhasse, né? Se o México, para ele se classificar, ele precisava ganhar o jogo. E o México ganhou o jogo. O jogo foi no Lusail Stadium e foi 2-1 para o time do México. Mas por que eu falei que não foi só o problema do México, né? Não foi só a Polônia foi ajudada pelo México, porque o México precisava ganhar e ele ganhou. A Polônia deu sorte porque a Argentina ganhou de 2-0 e podia ter ganho de 7, de 8, o que você quiser no placar. Porque o que a Argentina perdeu de gol nesse jogo, o que ela teve de volume de jogo e ela não conseguiu converter em gols, não está escrito. Então a Polônia ficou barato, se classificou pelo saldo de gols e até os 40 e poucos do segundo tempo não estava nem se classificando pelo saldo de gols, porque o Por México estava cartões, ganhando de né? 2-0 lá da Arábia Saudita e com o mesmo número de gols prós. Então estava sendo desempatado a Por cartões classificação da Polônia amarelos. por cartões amarelos. Com o México tendo 7 cartões e a Polônia 5, e o México estava sendo desclassificado por cartões amarelos. Só que 2 minutos depois disso, a Arábia Saudita fez o gol e o jogo acabou 2-1. Sim. Traz pra gente esse jogo, Andrezão. Então, você disse aí que a Argentina podia ter feito muitos gols porque ela dominou e tudo mais, perdeu gol pra caramba. O mesmo se aplica ao México. O México chegou na Copa do Mundo muito tarde, porque chegou no terceiro jogo. Foi um jogo também que ele Hoje dominou. tivemos duas estreias, né? É, A então. estreia da Argentina e a estreia do México, né? Então, mas demorou, chegou muito tarde, não deu tempo. Mas de qualquer maneira, nessa partida, o México atacou o tempo todo a seleção da Arábia Saudita, criou muitas chances de gol, perdeu muitas chances de gol, tá? Teve um volume ofensivo muito grande. Mas por quê? Porque o México sabia que uma vitória da Argentina contra a Polônia era muito. Era talvez o resultado mais provável, e aí ele dependeria dele fazer uma goleada contra a Arábia Saudita para ele conseguir tirar a Polônia e ficar com essa segunda vaga, que era o mais fácil. O México golear a Arábia do que a Argentina golear a Polônia. E foi o que ele tentou. Teve vários gols anulados, 2, se eu não me engano, por impedimento. Fez 2 gols, aliás, um golaço de 2 gols falta. anulados com impedimento de centímetros. 2 impedimentos de centímetros, os dois, Andrezão. O primeiro sim, meio corpo. O segundo ele estava totalmente impedido, mas o primeiro sim foi muito ajustado. Agora, um golaço de falta, também tem que destacar isso, porque gols de falta estão cada vez mais raros no futebol mundial. Né? O nosso amigo Chaves fez o segundo gol do México, fez um golaço de falta, mas um golaço mesmo de falta, porque a distância era até longe, e ele botou na gaveta do goleirão da Arábia. Depois ele teve outra falta que ele bateu também, E posso falar? quase entrou, Exato. né? Exato.
Exato. Então, assim, esse cara. Aí, ó, precisávamos de cobrador de falta no mundo? Já achamos um, pelo menos. Esse Chaves mexicano bate Rapaz, muito bem na bola. Muito bom cobrador. Né, Pedro? Andrezão, mas o Júlio tava falando aí, por exemplo, que o time da Polônia é muito ruim, cara. Puta que lá merda, cara. De certo modo eu concordo com ele, mas o do México, até essa rodada, eu tava achando o time do México Então, horroroso. E nessa rodada ele fez exatamente o que a Argentina fez com a Polônia, e ele fez com a Arábia Saudita, principalmente no segundo tempo. A Arábia Saudita não viu a cor da bola, cara. E igual a gente fala que a Argentina depende muito da criatividade do Messi, sim. esse time do México depende muito do Lozano também. Quando o Lozano não aparece, é um Deus nos acuda Então, ali, cara. e era isso que eu ia falar, Pedro. O México, aquele México que jogou as duas primeiras rodadas, estava muito mexido para esse terceiro jogo. O Tata Martino fez 5 alterações, se eu não me engano, no time titular do México. Deu outra cara para esse time, colocou mais juventude, mais velocidade, e a gente viu que funcionou, né? O time do México, porque ele deixou, por exemplo, o Guardado, que é uma bandeira mexicana de fora, né? Ele deixou esses outros jogadores mais experientes, dessa vez no banco, e começou com os moleques, com os mais jovens ali. E a gente viu que o México tinha outra postura, outro, tinha sangue nos olhos, né, para falar a verdade. Então, assim, se o México tivesse jogado talvez assim contra a própria Polônia, não precisasse de uma goleada hoje. Talvez precisasse só ganhar o jogo e se classificar. Mas, né, futebol a gente sabe, Copa do Mundo, o técnico veio com uma ideia, não deu certo, ele decidiu mexer, aí funcionou, só que foi tarde demais para o México. Para a Argentina deu tempo, tranquilo, a Argentina se classificou em primeiro, mas para o México foi tarde demais. Eu só fiquei um pouquinho triste, Mas é que esse se é relativo, né? Porque sim, se a Argentina tivesse jogado assim contra o México, ou se a Argentina tivesse jogado assim contra a Arábia Saudita, já tinha garantido antes também, né? Mas você também. ficou um pouco triste, continua. Eu fiquei um pouco triste nessa partida porque aquela Arábia Saudita que encantou o mundo do futebol na primeira rodada, ela virou abóbora, sabe a Cinderela? Virou É, abóbora, desapareceu, e aí no segundo jogo até conseguiu jogar bem contra a Polônia, fazer frente, até teve mais chance de gol do que a Polônia e tudo mais, mas aí mostrou que não tinha qualidade para fazer os gols, acabou perdendo. Hoje foi completamente dominado, não teve futebol para encarar o México nessa partida. O México dominou, como eu disse aqui, mas no final a Arábia Saudita conseguiu fazer um gol até bonito numa triangulação, uma tabelinha, que o nosso amigo Salem saiu de cara com o goleiro Ochoa uma e aí tabelinha. só empurrou pro gol praticamente vazio, porque a jogada foi muito bonita, para ele sair sozinho de frente pro gol. E esse gol acabou Mas determinando ali foi. aí a Ali classificação da também foi Polônia. vacilo, né, cara? Foi. O México já estava todo jogado ao ataque também, né, Pedro? O México estava tentando de tudo quanto é forma fazer gols, É, não só foi um, isso. mais de um. E aí nesse contra-ataque a Arábia conseguiu fazer esse gol. Eu só achei interessante porque se o centroavante que fez a tabela com ele demora 1 segundo para devolver a bola, ele entraria impedido. Então essa tabela de primeira foi a jogada que deu condições para que ele fizesse o gol. E fora isso, a Arábia não fez nada, 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 nada no jogo. Né? E aí eu fico triste porque assim, a Arábia deu um vislumbre assim, falou, pode ser um time legal, mas ficou pelo caminho. Ou seja, daquilo que a gente viu no primeiro jogo, a gente não viu de novo, a gente não viu depois. Né? Não sei se porque Pois o é. tipo de vontade, aquela coisa de vamos jogar contra a Argentina, contra o Messi, deu um gás a mais e contra o México, contra a Polônia, faltou isso. Contra a Arábia Saudita. Mas de qualquer maneira, a Arábia se despede até com a cabeça erguida, porque normalmente ela é saco de pancadas em Copa do Mundo. Uma seleção que entra, toma 3 goleadas e vai embora para casa. Uhum. Dessa vez ela ganhou da Argentina, que é uma potência mundial. Jogou melhor que a Polônia, mas perdeu. Hoje sim ela jogou pior, mas só perdeu de 2-1 para o México. Então, assim, ela sai de cabeça erguida, Uhum. né? Então a Arábia fez um bom trabalho nessa Copa, porque ninguém imaginava uma classificação da Arábia Saudita mesmo, essa é a verdade. Mas o desempenho até que foi melhor do que eu esperado. Então, ponto positivo. Agora o México decepcionou um pouquinho, porque eu imaginava que o México poderia ser a segunda força desse grupo. E acabou não sendo, né? A Polônia acabou ficando com essa vaga. Andrezão, até acho que o México mostrou ser a segunda força desse grupo, mas mostrou na última rodada Tarde quando já era demais, tarde né? demais, né? Deixou para
deixou para tentar garantir a classificação no último momento, dependendo da Argentina. A Argentina fez o papel dela, ganhou de 2 gols de diferença, podia ter ganho de mais, assim como o México também ganhou de 2-1, mas também poderia ter ganho de muito mais. Então, assim, valeu, fico triste pelo povo mexicano, queria que tivesse passado o México e a Argentina, mas não passou. Por linhas tortas e de uma maneira muito inesperada, acabou dando aquilo que a gente já tinha trazido no pré-copa, que desse grupo ia classificar Polônia e Argentina. E Então, classificou isso. Argentina e Polônia nessa ordem, com a Argentina em primeiro com 6 pontos, a Polônia em segundo com 4 pontos, juntamente com o México com 4 pontos também, e a Arábia Saudita com 3 pontos. O que faz a diferença entre México e Polônia aí foi o saldo de gols, que o México ficou com 1 gol a menos do que a Sim, Polônia, e daí aconteceu esse desastre para o povo mexicano, sendo eliminado aí na isso. primeira fase, num grupo que eles tinham esperança de classificar. Pelo menos se despediram da Copa, mostrando um bom futebol. Ah, Mas eu acho que nem isso vai aliviar o retorno para o México do Tata sim, Martino, viu? Tata exato. Martino, que é o técnico do México, está queimado lá Era no isso que eu ia México. falar, era isso que eu ia trazer agora, Pedro, que faltou esse detalhezinho. Assim que terminou o jogo, já foi anunciado que Tata Martino não é mais treinador da seleção mexicana. Então ele nem volta para o México, ele já volta direto para a Ele está Argentina. muito. Porque o povo tá bravo com ele lá, né? O povo tá bravo com ele. Nas 3 rodadas, o povo queria outra seleção, outra escalação, não entendia as mexidas dele, e agora ele já foi demitido, que já nem para pisar em solo mexicano, já volta direto para Argentina. Tata Martino, que já vem de algumas catástrofes, né, como técnico, né? Sim, sim, Agora é mais uma. Vamos ver isso. se algum clube se interessa por ele aí. Com Sim. isso, meus senhores, Argentina em primeiro, Polônia em segunda, fechamos o grupo C. Daí passamos ao grupo D. Grupo D, que aí sim teve zebra passeando no Catar, né, Andrezão? No Cidade da Educação, o estádio, jogou hoje, ao meio-dia, horário de Brasília, aqui, França e Tunísia, Andrezão. O que aconteceu, França e Tunísia, meu André? França e Tunísia, ou Tunísia e França, né? Segundo a ordem da FIFA, que era Tunísia e França. O dono da casa era Tunísia. Mas assim, Ah, mas não é, tem dono de casa em é Copa do Mundo, né, André? mandante. Só o Catar, que já foi embora, é. A Tunísia, a Tunísia entrou com o mesmo time que ela vinha entrando nas outras partidas, né? A única alteração é que o Casri, camisa 10, que é talvez o grande jogador, o grande nome dessa geração tunisiana, ele vinha sendo banco nas 2 primeiras partidas. Nessa partida ele começou jogando e fez a diferença. Eu já vou trazer por quê. E a França decidiu entrar com o time reserva. Mas reserva, reserva mesmo. Né? Se eu não me engano, só o Tchouaméni entrou de titular, dos titulares mesmo. O resto é tudo reserva. Então, a França pecou por quê? Por falta de entrosamento, por desinteresse, por jogadores jogando em posições que não são a de origem, por exemplo. Né? Aí essa falta de entrosamento prejudicou principalmente a fase de criação francesa. Então a França não estava conseguindo criar muitas oportunidades contra a Tunísia, que tem aquele esquema mais defensivo que a gente já viu nas 2 primeiras rodadas, né? É, então, assim, ela estava se baseando na defesa, só que tem um porém nisso aí. Né? A gente sabe que toda vez que uma ex-colônia enfrenta a sua colônia, existe um sentimento, né, nos jogadores, na torcida e tudo mais, de querer superar, de querer ganhar. E a França não contava que a Tunísia fosse entrar com esse sentimento. Então ela falou: vou colocar o meu time reserva aqui, meu time reserva é bom, tem bons jogadores, vai ser o suficiente para eu ganhar da Tunísia e tá tudo certo. Só que não foi. A E era Tunísia. colônia até pouquíssimo tempo atrás, Andrezão. 1956, quando deixou de ser colônia, é muito Então, pouco, né? então. E aí o que acontece? Esse sentimento, ele tá no povo tunisiano, né? De querer, de alguma forma, é, é, se vingar ou mostrar alguma coisa para quem durante muito tempo o explorou, né? Então os jogadores entraram com esse sangue nos olhos, com essa vontade, até porque existia uma chance de classificação da Tunísia, tá? A Tunísia, em dado momento dessa rodada, estava se classificando, foi muito curto esse momento, mas estava se classificando quando ela fez 1-0 para cima da França e o outro jogo estava empatando. Então a Tunísia estaria com essa vaga naquele Uhum. momento, né? Logo em seguida, alguns minutos depois, teve um gol no outro jogo que tirou essa vaga da Tunísia, né? Mas a Tunísia entrou com vontade, com determinação, com sangue nos olhos e vamos encarar a França do jeito que a gente conseguir. Enquanto a França estava com o time reserva, a Tunísia conseguiu até criar chances de gol,
fazer o gol, que o gol foi até do Kazi, que eu falei aqui, ele numa jogada de... o Fofaná perdeu a bola na saída... Perdeu a bola no meio de campo, numa Que saída foi de muito bola. mal, tá? Esse nome Fofana foi hoje mal. um desastre. Perdeu a bola, a Tunísia recuperou, teve uma saída rápida de contra-ataque. O Kazri recebeu a bola e veio em velocidade contra a defesa da França, que estava vindo para trás, porque tinham 2 tunisianos pelas pontas entrando. Ele ameaçou tocar no lado, o zagueiro deu uma titubeada, ele cortou para dentro e bateu na saída do Mandanda, que era o goleiro reserva que estava jogando, né? Lohri também foi pro banco hoje para descansar. E aí, 1-0 Tunísia. Né? Aí foi aquela coisa, a Tunísia 1-0, a Tunísia classificando, e aí vamos botar os caminhões na frente da nossa área e vamos segurar essa França. Por outro lado, o Didier Deschamps, sentindo o cheiro de vergonha e de zebra, falou, não, deixa eu colocar alguns dos meus titulares para jogar para ver se eu consigo recuperar esse 1-0. E aí ele pôs Mbappé, ele pôs Griezmann, ele pôs Dembélé, ele foi colocando os jogadores para ver se conseguiria furar esse bloqueio tunisiano. Criou chances, tá? Criou algumas chances. Né? Arrumou zaga, ele trouxe o Saliba para a zaga. Sim. É que nesse momento a Tunísia já não ameaçava mais ofensivamente, né? Ele se fechou para tentar esse 1-0, segurar esse 1-0. E aí a França foi... Não, Andrezão, quando ele arrumou a zaga, foi as três alterações que ele colocou. Ele colocou sim. o Saliba, o Mbappé e o Rabiot. Foi ali a Tunísia estava com 1-0, mas não tinha largado mão do jogo ainda. Ela tava o jogo equilibrado ainda, porque a França estava horrorosa. Era o time reserva, né? Mal escalado. Time reserva, sim. Mas além de ser reserva, estava mal escalado. Porque você colocar aqueles 2 do Olympique de Marseille ali para jogar junto na esquerda, o tal do Guendouzi, que é o cabeludinho, sim. e o Tertuó, como é que é o nome dele? Veretout e Guendouzi. Isso. Nossa, esses 2 aí, sem condições, esses 2 aí. Não dá não, pelo amor de Deus. E daí ele colocou o Camavinga. O Camavinga tava jogando de lateral esquerdo hoje, cara. Porque o Theo Hernandes é o único lateral esquerdo disponível, né? O Lucas Hernandes se machucou. Ele colocou o Camavinga na lateral. Pô, o Camavinga não é ruim, principalmente na marcação. Só que colocar ele na lateral, cara, sacaneou o Camavinga, cara. Foi o que eu falei, né? Jogadores jogando em posições que não são a deles, improvisados, isso prejudica. Além da falta de entrosamento, né? E aí, assim, depois que ele começou a fazer as alterações e colocar os titulares para jogar, aí a França voltou a ter uma cara de França. Você via, a França vai empatar isso a qualquer momento. Daqui a pouco a França faz o gol. E ela fez. Né? Ela fez esse gol. Nos acréscimos ela chegou a fazer o gol do empate, mas aí o VAR chamou, né? E aí a gente sabe que o VAR, quando chama, normalmente o árbitro muda de opinião. Andresa, só uma curiosidade, não foi nem nos acréscimos, foi no último segundo. O Griezmann fez o gol e acabou o jogo. Daí o VAR chamou com o jogo finalizado já. Então volta tudo, dá uma olhada no VAR e daí checando o VAR aí que você ia trazer pra gente, pode continuar falando. Então, aí ele checou o VAR, viu a irregularidade, porque é assim, o árbitro durante o campo, ele segue o jogo. Aí o VAR chama, ele fica tendencioso a mudar a opinião dele, Pedro. Aí ele mudou a opinião dele, né? Viu a falta ali que... Assistindo ao vivo, eu até achei que tinha sido falta mesmo, e o árbitro deixou... Não é nem falta, Andrezão, ele deu um impedimento. Será ali. Que ele marcou? Porque pra mim ele marcou a falta. O VAR chamou pra ele marcar o impedimento, só que ele marcou a falta, não foi? Eu acho que foi isso. Pra mim ele marcou o impedimento, porque ele não considerou um novo corte ali, uma nova jogada. Então, ele considerou como um desvio aquela cabeçada do zagueiro. E o Griezmann estava voltando de posição irregular. Era essa dúvida que eu fiquei, porque assim, na hora que ele chamou, porque existe um impedimento, daí chamaram ele para falar, mas teve uma nova ação, teve uma nova origem, né? Essa era a ideia. E aí quando ele foi assistir o VAR, eu acho que ele viu a falta, a carga que foi feita em cima do zagueiro, ele marcou a falta e não o impedimento. Porque na marcação gestual dele, ele não fez o gesto de impedimento, ele fez o gesto de falta. Por isso que eu achei que ele marcou a falta, Pedro, e não o impedimento, entendeu? E teve realmente uma carga no zagueiro tunisiano. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Porque assim, mesmo que ele tenha considerado que foi uma outra jogada, se teve a falta, independente de estar impedido ou não, teve a falta, ele marcou. Na hora que ele faz o gesto do VAR, ele não dá aquela levantada e dá o impedimento que é o normal. Ele aponta para baixo, de falta, e aí ele aponta pro lado da Tunísia e encerra o jogo. Então, assim, acabou... Eu já não tenho mais a recordação do gestual dele, eu não tenho a recordação de mais. Qualquer Mas maneira... pra mim, que tava na hora assistindo, eu achei que foi isso, entendeu? De qualquer maneira, né, tinham 2 irregularidades ali que ele podia escolher.
né? E aí ele, pra mim, pelo que eu assisti, pelo gesto que ele fez, ele marcou a falta e não o impedimento, mas se ele não marcasse a falta, ele iria marcar o impedimento de qualquer maneira. De qualquer maneira, a Tunísia conseguiu Uhum. consolidar a zebra, mais uma zebra de Copa, 1-0, só que acabou não sendo suficiente para se classificar, né, Pedro? Porque no outro jogo a gente teve um Isso, vitorioso, né? isso, Andrezão. Daí o que que acontece, cara? A Tunísia, só para finalizar esse jogo, a Tunísia acabou com o bolão de todo mundo, né? 1-0, ninguém sabia que. Ninguém se precaveu no bolão que a França vinha com o time reserva. E outra, mesmo a França vindo com reserva, ninguém acreditou que a França fosse Exato. perder esse jogo. Mas entrou totalmente perdida aí para jogar esse jogo. E o técnico só colocou o Tchouaméni ali no meio de todo mundo e falou assim: ó, resolve para mim, meu amigo. Tchouaméni não conseguiu resolver, não. Então, só para concluir, depois dos poucos minutos que jogaram juntos, Griezmann, Mbappé e Dembélé, que foram os atacantes que entraram, meu amigo, aí sim você vê a França, aí sim você vê o poderio ofensivo, aí sim você fala, puta, essa seleção é forte mesmo. Porque em 15 minutos eles tiveram duas, três chances de gols. Só acabou que não conseguiram converter, mas tiveram, E uma assim, sim, jogadaça gols. do Mbappé, hein, Então, Pedro? assim, Teve uma não pense que jogadaça do a Mbappé, França meu está Deus. morta por causa desse resultado. Sim. Não só uma, né, cara? Ele driblou dois caras, deu rolinho, chutou quase sem ângulo e fez Exato. gol. Essa daí que você está falando, né? Essa foi Então, sensacional. exatamente, mas ele com as arrancadas dele ali na esquerda é complicado de parar, né? A galera sofre ali com ele. Mas enfim, quando entrou esses três atacantes, a França mostrou que é a França. Então, assim, não se enganem, tá? A França perdeu hoje, mas a França continua sendo a França. A França é uma baita de uma potência e jogou demais. E a Tunísia, que estava ganhando de 1-0, ao passo que estava ganhando de 1-0, estava se classificando como segundo lugar do grupo, e a Austrália no outro jogo contra a Dinamarca, o jogo que aconteceu no Al Janoub Stadium, ela ganhou de 1-0 da Dinamarca com esse gol do Leque. O rapaz chama Leque, Leque mesmo, é Sim, Leckie, isso. Leque, porque a transmissão fica zoando ele de Leleque, Leque, 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 por isso que o nome dele, a pronúncia é muito parecida, mas a escrita não. A escrita, o que foi um golaço, Golaço, e foi golaço. no, foi no começo do segundo tempo, ou finalzinho do primeiro, eu já não tenho mais recordação. A Foi gente vê logo em tanto jogo que eu seguida vou do me gol. perdendo nas jogadas. Foi logo em seguida do gol da Tunísia, né? Foi ali no meio do segundo tempo. Eu sei. Foi no comecinho do segundo tempo, é isso aí mesmo. Daí ele fez o gol, que foi um gol que ele puxou um contra-ataque sozinho, colocou o zagueiro para sambar, vai para lá, vem para cá e bateu no outro canto do goleiro. Espetacular o gol que ele fez. E esse gol tava tirando a Tunísia, cara, da Copa. E posso falar, só um detalhe antes de eu te pedir para falar desse jogo da Dinamarca com a Austrália. A Tunísia estava sendo eliminada, mesmo vencendo a França de 1-0, eles vibravam no estádio porque estavam vencendo seu ex-colonizador pela primeira vez em Copa do Mundo. A Tunísia estava batendo na França e o sentimento da torcida era: puxa, estamos sendo eliminados, mas que se dane, estamos ganhando da porcaria da Exato. França aí e tudo mais. E eles estavam felizes por estarem ganhando da França. Daí teve aquele lance que a gente trouxe aqui da anulação do gol do Griezmann no último momento do jogo, que o Nossa, o juiz estádio chegou a veio acabar o abaixo, né, jogo. Pedro? Daí, quando o VAR corrigiu e tirou o gol do Griezmann, o estádio veio abaixo. A Tunísia já estava desclassificada, o torcedor sabia que estava saindo fora da Copa do Mundo, mas só de ter ganho da França mostrou o orgulho tunisiano. Ali, os africanos ficaram felizes pra caramba e estavam super orgulhosos de terem vencido seu ex-colonizador. Fantástico, meu amigo, Fantástico, fantástico. fantástico. Agora, voltando lá agora passando pro Al Janoub Stadium, fala aí, meu amigo, como que foi para mim esse jogo da Austrália e da Dinamarca? A Dinamarca estreou hoje ou também não estreou? Mais ou menos, mais ou menos. A Dinamarca começou o jogo mostrando que iria partir para cima da Porque foi um Austrália. bombardeio, né? Foi um Então, bombardeio da Dinamarca ali também, né? era isso que eu ia falar. Começou o jogo mostrando que iria partir para cima, queria se impor em cima da Dinamarca, mostrar que tem mais condições, e realmente tem. Se você pegar nome por nome, jogador por jogador, tem mais condição. E queria fazer prevalecer essa maior condição técnica e até a maior camisa mesmo do que a Austrália. E isso durou durante mais ou menos uns 35 minutos do primeiro tempo, Pedro. E a gente conseguia ver que a Austrália, que a Dinamarca criava chances, deixava a Austrália em maus lençóis, mas faltava para a Dinamarca um camisa 9 finalizador, um centroavante, para colocar essa bola para o gol. Por mais que o Skov Olsen seja um excelente jogador, e ele é,
Ele tá sendo destaque do Bruges, né? Faltou algum Laudrup ali? Então, Faltou algum Laudrup ali, Andrezão? eu não sei se faltou o Laudrup, mas faltou, por exemplo, o Poulsen, sabe o Poulsen? Que jogava na Alemanha e tudo mais. Aham. Faltou ele, por exemplo. Porque era o 9 na verdade, que faltou. A Dinamarca estava criando as chances, né? Por exemplo, o Skov Olsen, que eu estava citando, que é um excelente jogador do Bruges, vem se destacando na temporada europeia. Ele é um jogador de lado, que vai para cima, cria as jogadas, só que finalizando, ele tem muita deficiência como finalizador. Ele não consegue finalizar. E quando ele finaliza mal. E quem estava de centroavante hoje era o Bright White. Inclusive já jogou no Barcelona. Só que ele, de verdade, ele é muito caneleiro, Pedrão. Ele é muito, muito grosso. Não dá. Não O dá. Barcelona tem isso. O Barcelona ele intercala craques com jogadores horrorosos. Então, Vide Keirson, Douglas. meu Já viu um Deus. monte de brasileiro farso lá jogar no Barcelona. E aí o nosso amiguinho Bright White não conseguia fazer gol, não conseguia fazer as coisas. Só que mais ou menos aos 35 minutos do primeiro tempo, a Austrália conseguiu igualar fisicamente a Dinamarca. Ou seja, a Dinamarca teve uma queda física, queda de intensidade. E a Austrália conseguiu equilibrar um pouco as ações e ficar um pouco mais tranquila. Não que que a Austrália criasse chances, agora eu vou ter chance de gol, não. Ela conseguiu se segurar e diminuir o ímpeto da Dinamarca na partida, né? Quando começou o segundo tempo, eu imaginei que fosse ser igual como começou o primeiro, né? A Dinamarca voltando às ações, voltando Aham. à carga, criando chances, mas não. A Dinamarca veio com um time mais lento, um time menos intenso, passava aquela ideia de que a qualquer momento nós vamos fazer gol. Não sei se aquele primeiro começo de jogo deu essa impressão para a equipe dinamarquesa e eles tiveram uma tranquilidade excessiva e decidiram e enxergaram que daqui a pouco a gente faz um gol nessa Austrália e a gente se classifica. E não conseguia, porque daí a Austrália realmente, aí mérito pro Graham Arnold, que é o treinador australiano, né, que demorou muito tempo para virar técnico, ele era auxiliar, foi auxiliar da própria seleção da Austrália durante quase 15 anos aí, né? E bebendo da água de técnicos holandeses, técnicos ingleses, técnicos que já treinavam na Austrália, ele mostrou que ele aprendeu alguma coisa, porque no segundo tempo ele conseguiu, taticamente, diminuir o setor de criação dinamarquês, ele conseguiu fazer uma dobra de marcação no Skov Olsen, que era o principal jogador criativo no primeiro tempo, ele não conseguia mais se fazer por aquele lado, né? E aí ele conseguiu deixar os dois atacantes, o Leck e o... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Que é o centroavante grandão lá. É muito, muito jogador, cara. Fez até o gol do... Peraí que eu já lembro. Ah, não vou lembrar, Pedro. Duque. Isso. Esse aí. O Duque? O Duque. O Duque e o Leck com mais chances de um encontrar o outro no ataque. Ele aproximou os dois no ataque. Porque no primeiro tempo eles estavam muito espaçados. Só tava o Duque isolado. E o Leck recompondo na linha de meio. No segundo tempo, o que ele fez? Ele deixou o Leck, pôs o Leck um passinho para frente, porque o que ele fez? Ele, em vez de colocar o Leck na linha de meio, ele deixou o Leck livre à frente e pôs mais um jogador nessa linha de meio. Em vez de jogar no 5-4-1 que ele estava no primeiro tempo, ele pôs um 4-4-1-1, digamos assim, né? E aí quando ele fez essa alteração mínima no esquema tático, parece pequena, foi suficiente para que ele criasse alguma chance de gol. E nessa alguma chance de gol, o Leck fez essa jogadaça que você já trouxe pra gente aí. Num contra-ataque ele fez uma tabela exatamente com o Duque, saiu em velocidade, né? E aí o Duque tocou pra esquerda, o Leck saiu do campo de defesa, recebeu a bola na frente, driblou, acho que era o Christensen nessa jogada, se eu não me engano, o zagueiro Christensen, que daí aquela cintura dura que a gente fala, né? Vai pra lá, volta pra cá, não consegue acompanhar, quase caiu no chão. E aí o Leck chutou cruzado na saída do Schmeichel, sem chance, e abriu o placar. E esse gol era tudo que a Austrália queria, tudo que a Austrália precisava, Pedro. Porque daí o que aconteceu? Aí sim, vamos fazer o nosso ferrolho aqui. A Dinamarca já não conseguia mais criar chances, criar oportunidades. Até colocou o centroavante grandão na área, o Dansgaard e tudo mais, mas não adiantou. Porque nem cruzar a bola na área eles estavam conseguindo fazer direito. Os cruzamentos horrorosos, nem para colocar aquela bola para ser disputada na área a Dinamarca estava conseguindo. E a Dinamarca acabou saindo dessa Copa Também já não conseguia fazer gol, né? devendo. Já não conseguia fazer gol, o Andrezão. E não conseguindo fazer gol também, tendo a notícia que no outro jogo a Tunísia ganhava da França, acho que baixou o ímpeto também, já se conformaram ali e não tentaram com todas Sim. as forças ali que eles tinham Porque fazer o gol. nesse momento Então, só o a Ziz virada até dava tentou a também, mas Dinamarca, né? faltou qualidade.
Porque daí só Não, de... nem com a virada. A virada da França dava chance para a Dinamarca só. E a França não estava ajudando. Então, mas assim, de qualquer maneira, a Dinamarca aí perdendo de 1-0, já sem forças para criar a jogada, a única coisa era cruzar na área, e nem cruzar na área eles faziam direito. Que eram os cruzamentos horrorosos, ela não conseguiu achar os atacantes, né? E aí a Austrália só se fechou ali atrás, esperou o tempo passar e comemorou muito essa classificação para o mata-mata, que não acontecia desde Ah, é legal 2006, ver né? esses times. Esses times que vão pouco para mata-mata, que não tem muita tradição em Copa do Mundo e é de um continente afastado, lá da Oceania e tudo mais, quando chega numa fase eliminatória de Copa do Mundo, a gente vê essa festa aí, é bacana pra caramba também. Assim como teria sido super bacana ver a festa dos tunisianos também. Ia ser bem interessante contra o seu ex-colonizador, indo para uma fase final de Copa do Mundo, ia ser bem legal mesmo. A Dinamarca, em teoria, a gente colocou como segunda força desse grupo no pré-Copa. Esperava-se muito da Dinamarca. A Dinamarca é uma grande decepção Grande nessa decepção, Copa. sim. Uma grande decepção, assim como o País de Gales. Mas a Dinamarca ainda mais, porque a Dinamarca é mais seleção que o País de Gales. E ela não jogou nessa Copa. Embora ela tenha jogado bem hoje contra a Austrália, poderia ter feito gols. Jogou bem, mas não fez gol, então não é tão bom assim. Então, meu amigo, faltou muito Dinamarca, faltou muito. Vai ter uma renovação aí nesses atletas dinamarqueses, muito provavelmente, e a gente pode esperar uma seleção muito diferente aí para as eliminatórias da próxima Copa dessa Dinamarca. Uma renovação aí vai acontecer porque vai ser brabo o É, negócio por lá. o Enfim, treinador, terminado esses jogos. só para Fala, ter, fala, o fala, Andressa, treinador desculpa. dinamarquês, ele trouxe depois da eliminação, depois do jogo, eles foram entrevistá-lo, ele disse que a Dinamarca precisa ter mais jogadores jogando em ligas grandes da Europa, em times que jogam competições mais duras, para quando for jogar uma Copa do Mundo, alguma coisa, poder encarar, não sofrer em grupos, por exemplo, com a Austrália e com a Tunísia, e poder encarar seleções mais fortes de igual para igual. Ele não deixa de ter razão, né? A gente tem. Qual dinamarquês que a gente tem se destacando em um time grande da Europa hoje? Nenhum, né? Ah, tem o Eriksen, né? O Eriksen joga muito, né? O Manchester com todos os seus problemas ali, o Eriksen ele joga o mesmo futebol que ele sempre jogou, mesmo depois do problema de saúde dele. Então, assim, ele não é o destaque, ele não é o principal jogador do time, mas também é difícil, né? Ele não Sim, seria em outras épocas também. sim, Assim, a gente sim. sabe que ele joga muito, mas o Manchester tem muita estrela. Se ele quiser ser o principal jogador do time, ele vai ter que jogar em outro time, por Sim, exemplo. No lógico. Manchester fica um pouquinho difícil, mas a gente sabe da importância dele para o Manchester. Lógico. Então, assim, talvez em pontos o técnico esteja certo, porque a gente está falando só de um jogador que tem essa casca que o técnico queria e poderiam ter mais jogadores com essa casca, né? Não só de um, lógico que deve ter mais jogadores, por exemplo, o Christensen, zagueiro, lá Schmeichel, no né? Barcelona. O Schmeichel que jogou muito, ele é um puta de um goleiro. Então, assim, a gente sabe que tem jogadores com essa casca, mas não são todos. Em termos de time ainda falta, de elenco, então, mais ainda. Então, dito isso, meus queridos, acabamos esse grupo D com França e Austrália com os mesmos números de pontos, 6 pontos para cada um. Só que a França acabou no primeiro lugar desse grupo por causa do saldo de gols. A França tem um saldo de gol positivo e a Austrália negativo. A França tem 3 gols de saldo e a Austrália, se não me engano, tem -1. Então, assim, a gente vê a Austrália passar na segunda colocação, um fato raro, ainda mais que ela tira a Tunísia e tira principalmente a Dinamarca desse grupo, e a gente viu que a Tunísia estava jogando futebol legal, né? Sim. Então, parabéns para a Austrália aí, méritos para eles, mas acho que a caminhada da Austrália agora acaba, porque vamos falar dos cruzamentos? Os Vamos. cruzamentos que acontecem na sequência agora é o seguinte: é o primeiro do grupo C contra o segundo do grupo D. O que isso significa? Que a Argentina pega a Austrália na próxima fase. Então, se a Argentina jogar 40% do que jogou hoje, meu amigo, pode esperar uma Sim, vitória fácil em cima sim. da Austrália, né, Andrezão? Tô errado? Tá certo, é isso mesmo. A Argentina deve passar o carro, como eu disse, vai ter um caminho facilitado. Se fosse rugby, seria o contrário. A Austrália teria mais condições. Mas como é futebol, né? A Exatamente. Argentina vai passar. Assim como se fosse a NFL, os Estados Unidos teria mais chance amanhã também contra a Holanda também, que ele vai Sim, enfrentar, né? lógico. Mas enfim, é futebol. E sendo futebol, o segundo do grupo C vai pegar o primeiro do grupo D. O que isso significa? Que a Polônia
vai enfrentar a França e muito provavelmente fim da linha para a Polônia também, né? Que também está sendo uma decepção e precisava mostrar mais futebol, porque hoje ela precisava classificar para as fases eliminatórias e ela não fez por merecer se classificar. Ela deu sorte pelo México não conseguir alcançar o resultado que ele precisava. Então, meu amigo, eu já dou meu goodbye aqui para a Polônia e para a Austrália. A Polônia, assim, ela ainda tem mais um senão aí, que a França perdeu para a Tunísia, Pedro. Querendo ou não, mesmo o time reserva e tudo mais, isso cria um certo incômodo no elenco francês. Eles vão querer mostrar serviço no próximo jogo. E para azar da Polônia, o próximo jogo são os poloneses. Então, prevejo aí que a Polônia vai perder e não vai perder de pouco não, viu, Pedrão? Mesmo com o Chesney lá. Nossa, mas que goleiro espetacular. O que ele fez hoje Espetacular. não está escrito. Ele tirou gol olímpico, ele defendeu pênalti, ele defendeu pancada de dentro da pequena área, ele defendeu cabeçada na cara dele. Foi excelente. O que ele fez hoje não está escrito no Chess. Ó, agora vamos passar então, Andrezão. Hoje sem Marília, sem porra Então nenhuma. vamos lá. Vamos passar para os nossos palpites do dia seguinte. Os palpites dos dias seguintes, eles consistem nessa ordem, Mais Andrezão. dois Amanhã, grupos, né? jogos do meio-dia. Amanhã, jogos do meio-dia, pelo grupo F. A gente começa pelo grupo F, depois a gente vai pelo grupo E. Sim. Jogos do meio-dia do grupo F, jogos das 4 da tarde de Brasília do grupo E. Ao meio-dia se enfrenta Croácia contra a Bélgica. Ave Maria, esse jogo, não sei, não faço a menor ideia do que vai acontecer. E Canadá contra Marrocos. O Canadá vai jogar pela honra, já está eliminado, uma seleção interessantíssima que, apesar de estar eliminada, não decepcionou como a Dinamarca, como o País de Gales, como a Polônia. Tem mostrado um bom desempenho de futebol, uma surpresa nessa Copa do Mundo. Pena aqui que está eliminada. Mas é Canadá e Marrocos. Desculpa, Canadá e Marrocos. E pasmem, meus senhores, tem duas seleções que ainda não tomou gol nessa Copa do Mundo. Uma delas é o nosso Brasilzão e a segunda é o Marrocos, por incrível que pareça. Então, Andrezão, o que você acha? Canadá e Marrocos, Croácia e Bélgica. Bom, Marrocos ainda não vai tomar gols. Por que que eu digo isso? Apesar do Canadá ter mostrado bom futebol, um time legal, interessante, amanhã o treinador canadense deve dar rodagem para os jogadores que não jogaram a Copa do Mundo até agora, né? Por quê? Porque, assim, né, a pessoa foi até lá, jogou, o Canadá já não tem mais chance, não tem mais o que fazer na Copa do Mundo, então ele vai colocar quem ainda não jogou para jogar. Então, nesse ponto, acho que o Marrocos vai levar uma certa vantagem e vai acabar vencendo essa partida por 1-0, que para o Marrocos normalmente é goleado 1-0, então vai ser mais uma goleada marroquina por 1-0, né? E nos, Marrocos é a nova Suíça. é por aí. Mas é uma baita defesa, né, Pedro? Porque você falou, não tomou gol na Copa ainda, É, mas já faz 6 jogos seguidos que o Marrocos não toma gol. Então é uma baita defesa, é um baita sistema defensivo. Então, né, nesse uhum. ponto eles estão voando. E no outro jogo, que é Bélgica e Croácia, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. A Bélgica vai surpreender o mundo e vai ganhar esse jogo e vai mandar a Croácia pra casa, Pedrão. Por incrível que pareça, a Croácia vai nadar e morrer na praia, cara. Será, cara? Puxa, que difícil isso, porque a Croácia, pela última rodada, apresentou um futebol maravilhoso, É isso que eu tô atropelou o falando, Canadá, exato. foi bonito de ver. E então, assim, a Bélgica não está apresentando futebol. A gente teve depois da outra rodada que pegou mal aquela declaração do De Bruyne, falando que os jogadores estavam velhos, ele foi cobrado no vestiário, teve discussão, né? A imprensa trouxe pra Uhum. gente, a imprensa eu acho que foi de Paris que trouxe. A imprensa francesa que trouxe que teve uma briga entre o Vertonghen e o De Bruyne e o Lukaku separou isso daí e o Hazard também estava nessa discussão. Daí a gente tem ali que o Batshuayi, que é um atacante, a gente sabe que ele não se dá muito bem com o Lukaku também. O Trossard e o Eden Hazard não se falam. Então ali o vestiário é totalmente quebrado. O De Bruyne não fala com o Courtois há muitos anos já. Então ali o vestiário da Bélgica é um horror. Eu acho que para muitos jogadores ali é a última Copa do Mundo, né? Vai ter que haver uma renovação ali naquela Bélgica também, até para melhorar os ares de convivência, porque essa seleção da Bélgica é horrorosa em termos de convivência. Todo mundo se odeia. Nunca vi isso. Uma baita de uma seleção onde todo mundo se odeia. E passando esses problemas pessoais, eles não estão mostrando nada dentro de campo, talvez até por conta dessa falta de união Exato. fora dela, né? Sim. Então eu não consigo acreditar que a Bélgica vai chocar o mundo por causa desses motivos que eu coloquei aqui, só por isso que eu trouxe esses motivos. Beleza. Para você vai dar Croácia e Marrocos, é isso?
Cara, então, deixa eu fazer meus palpites. Vai ser Croácia e eu quero acreditar no Canadá. Sabe meu coração pedindo para Sim, acreditar no sim. Canadá? Então Sim. eu vou ficar com o Canadá aqui por causa do meu coração. Mas se eu for na razão, eu vou com o Marrocos. Mas vamos lá, só para trazer aqui para a gente os palpites do nosso parceiro, do nosso companheiro do Júlio, que está aqui no chat. Ele trouxe Croácia 2, Bélgica 1, ou seja, ele também acredita na Croácia. E Canadá 1, Marrocos 2. Ele está com você no Marrocos aí, cara. E agora, meu amigo, só para passar aqui para a gente finalizar nossos palpites, Andrezão, tem os jogos da 4 da tarde, que é os jogos do Grupo E, que a gente vai ter o Japão enfrentando a Espanha, que no Grupo E ainda tem muita chance de classificação, o Japão tem chance de classificação, a Espanha já está praticamente classificada, a Alemanha tem chance de classificação e amanhã quer jogar para classificar, e a única que já está eliminada é a Costa Rica, né? Não está eliminada, também tem chance de classificação. Eu coloquei que ela está eliminada, ela ganhou de 1-0 do É, mas Japão, o ela não futebol é está muito eliminada. Eu pobre, né? coloquei que eu sei. Eu coloquei que ela está eliminada porque eu duvido que ela vai dar mais de 2 chutes no gol contra a Alemanha amanhã. De verdade, eu acho que eu vou nos sites de aposta, eu vou ver essa estatística que Isso, tem lá para coloca lá, amanhã. zero chute, Mais você de vai dois. ganhar. É, exatamente. Vou apostar só nos chutes a gol da Costa Rica, entendeu? Não vai ter, não vai ter, pode ficar tranquilo. Então, assim, então amanhã eu nem preciso falar, vou começar que aqui é rapidinho. Eu vou na Alemanha contra a Costa Rica, não tem nem o que falar. E contra a Espanha, vai depender muito do time que a Espanha vai colocar para campo. Mas eu acho que a Espanha, mesmo reserva, igual a França hoje, vai jogar melhor e vai ganhar do Japão. Então vamos lá. No jogo da Alemanha e Costa Rica, que é barbada, a Alemanha vai ganhar da Costa Rica. A Costa Rica é muito, mas muito fraca. E a Alemanha vai ganhar da Costa Rica com tranquilidade. Vai ser 5-0, tá? Com um passeio alemão, tá? Esse vai ser o resultado final. Já no Japão e Espanha, por incrível que pareça, por mais do que a Espanha está jogando muito, eu vou soltar uma zebrinha aqui. O Japão vai voltar a jogar do jeito que ele mais gosta, que é ali atrás, se defendendo e saindo contra-ataque rápido. A zaga da Espanha não é lá essas coisas e o Japão vai chocar o mundo de novo com outro 2-1, dessa vez contra a Espanha. Como é que você sabe se a zaga da Espanha não é lá essas coisas? A gente nem viu a zaga da Espanha Só jogar, os cara. nomes que estão Jogou ali a gente sabe direitinho. que é horrível. Não, não é não. O Rodri joga muito. E Ele nem é mesmo zagueiro, atualizado velho. como Rodri zagueiro, nem ele é joga muito. zagueiro. Mas ele joga muito. Mas ele joga muito. Não dá. A Espanha, não duvido da Espanha, não. Mas, Andrezão, acabou nossos palpites, meu amigo. Acho que o nosso compadcast fica por aqui dessa Como forma é que hoje. Você ficou o queria Julião lá no acrescentar mais chat? alguma coisa? Como é que o Julião colocou esse grupo Ah, os lá? palpites do Julião. O Julião colocou Costa Rica 1, Alemanha 3. Ele é ousado. Ele tá apostando num gol da Costa Rica. Eu não aposto numa seleção que tem Brian Ruiz com a camisa 10 e não colocou o cara para jogar ainda na Copa do Mundo. Tá de sacanagem comigo. Eu não consigo apostar na Costa Rica. E o Japão 0, Espanha 3. O Julião tá apostando em Alemanha e Espanha, mas ousado, com um gol de Costa Rica. Meu amigo, Julião, Costa Rica tem um chute no gol nessa Copa do Mundo, que foi o gol, que se o goleiro não tivesse adiantado e feito aquela cagada, não seria o gol, que foi um chute horroroso. Então, assim, eu não consigo apostar na Costa Rica fazendo gol na Alemanha, mas nunca, meu amigo. Nem se jogasse o Mertesacker ainda nessa zaga aí, eles fariam um gol, cara. Né? Andretão, quer falar mais alguma coisa ou posso começar nossos agradecimentos, meu Pode amigo? mandar bala, cara. Eu acho que era isso. Amanhã tem mais dois grupos, É. mais coisa pra gente ver depois. Pois é, amanhã a gente está aqui de novo, meu povo. Dia de Copa do Mundo, a gente está aqui toda noite para trazer aqui a informação quentinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje a gente tentou ser um pouquinho mais sucinto, mas nem tanto, que deu quase o mesmo tempo de podcast de sempre. Mas amanhã a gente está de volta. Eu, Pedro Rissa, me despeço de vocês aqui, agradeço pela companhia de vocês na live. Vou agradecer já antecipadamente os likes e os views que a gente vai ter no YouTube amanhã. Muito obrigado pela força que vocês estão dando pro nosso podcast, pela alegria que vocês estão dando como audiência para a gente. E muito obrigado por vocês estarem sempre aqui. Obrigado ao meu compadre André Menezes. Valeu, Andrezão. Mais uma noite nós estamos aqui. Amanhã estamos de novo aí para mais um podcast. Valeu, Pedrão. Obrigado, cara. Muito bom. O podcast sempre é muito bom. É bom também largar um pouco da apresentação e deixar aí para você fazer, porque aí eu posso dar uma relaxada e focar só no comentário, que também parte um pouquinho do lado de cá, né? E agradecer Boa. também todo mundo que estava com a gente, agradecer o Júlio, né, de novo, que está aqui no chat. Pedir pro pessoal não esquecer de deixar o like, de se inscrever no canal, ativa o sininho lá no YouTube, tá? Compartilhe o nosso vídeo. A gente tem essa metinha, eu já trouxe para vocês, de tentar chegar a 200 até o final da Copa. Vamos ver se a gente consegue.
Então compartilhe aí com a galera, todo mundo que você puder, para a gente chegar nesse número lá. Eu agradeço de novo todo mundo, muito obrigado, boa noite. Pedrão, você quer que eu faça o encerramento? Pode fazer, meu amigo. Então, Pode bora. fazer. Você já fez, na verdade. Só dá seu tchau. Então, gente, como vocês já sabem, eu sempre me despeço assim. Eu fui! Tchau,